Você já deve ter percebido que o terror é o gênero favorito aqui do canal. É meio difícil não perceber. Por quê? Você me pergunta. E eu te respondo. O córtex pré-frontal vetromedial é a parte do cérebro responsável por assimilar os sentimentos de medo e risco. Também sabemos que podemos reproduzir os sentimentos e sensações que vemos em outras pessoas, e isso explica o porquê que, quando vemos um filme de terror, sentimos tanto medo e agonia ao ver o personagem que nos é apresentado como protagonista sendo perseguido por um serial killer psicopata ou algum tipo de criatura sobrenatural. O medo nada mais é do que um mecanismo de defesa que nos mantém atento aos riscos. Mas quando vemos um filme, uma série ou lemos um livro de terror, por mais que a gente sinta todos esses sentimentos de medo, agonia, angústia, nós sabemos que não seremos afetados de forma direta e física por aquelas histórias. Mas sempre fazemos o exercício de nos imaginar no lugar dos personagens e imaginar o que faríamos se estivéssemos naquele lugar. O medo de situações controladas gera dopamina e estimula sensações como de prazer e recompensa. Quanto mais dopamina é gerada, mais procuramos reproduzir essas sensações. Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, sou um grande apaixonado pelos contos góticos soturnos de Edgar Allan Poe e pelos filmes de terror cheios de camadas de Ari Aster. Não tem problema em assistir filmes de terror nenhum, já assisti desde os mais profanos, sangrentos e misteriosos que você possa imaginar. Mas, quando se trata de jogos de terror, daí eu me cago pra caralho. Quando os irmãos Lumière criaram os primeiros equipamentos cinematográficos, produzindo em 1895 o primeiro curta chamado A Chegada no Trem da Estação, não demoraria muito para que vários artistas procurassem explorar o gênero de terror nessa nova forma de fazer arte. Um ano depois, em 1896, Georges Méliès lançava o curta Le Manoir de Diable, que é considerado o primeiro filme de terror da história do cinema. Com os videogames, a urgência de explorar o gênero não seria diferente. Em 30 de julho de 1961, era testado pela primeira vez Space War, considerado o primeiro jogo eletrônico de tiro da história. E em 1972, surgia para a Odyssey da Megavox o primeiro jogo de terror da história, Haunted House. No jogo você... como eu posso explicar? Vamos pular para os anos 80. No cinema, o gênero de terror prosperava com O Iluminado de Stanley Kubrick, Hora do Pesadelo de Wes Craven, Os Garotos Perdidos de Joe Schumacher, O Enigma de Outro Mundo de John Carpenter, O Lobisomem Americano em Londres de John Landis, A Mosca de Cronenberg, Evil Dead 2 de Sam Raimi, Poltergeist Fenômeno de Tobe Hooper, Christine de John Carpenter de novo. Os anos 80 foram incríveis para o cinema de terror. Mas nos games nós tínhamos... Olha, os videogames mesmo, com todas as suas limitações gráficas e de processamento, era visível o esforço e a criatividade dos artistas desenvolvedores. Em 1980, esse esforço é evidenciado com um jogo baseado nos livros da rainha do crime e do suspense, Agatha Christie, mais especificamente o livro E Não Sobrou Nenhum. Mr. House, uma aventura macabra onde você está preso em uma mansão vitoriana com 7 pessoas e um deles está assassinando um por um, portanto você deve descobrir quem é o assassino antes que você seja morto. Mas foi em 1987 que as coisas começaram a ficar interessantes de verdade para os amantes de terror e de videogames. Em 1987, a desenvolvedora de software Infocom lançava The Lurking Horror, um jogo baseado nos contos do mestre de terror cósmico H.P. Lovecraft, incluindo o famoso Mitos de Cthulhu. No jogo você assume o papel de um estudante de uma grande universidade, semelhante ao MIT, que enfrenta uma grande tempestade de neve em uma viagem ao laboratório de informática. Chegando lá, ele descobre que seus documentos de TCC foram distorcidos. Com a ajuda de um hacker, o jogador descobre um arquivo que foi parcialmente substituído pelos arquivos do departamento de química. O jogo começa com uma busca para salvar seu TCC, mas ao decorrer da história, eventos alarmantes acabam revelando um poderoso mal nas profundezas da universidade. Nos anos 80 também tivemos jogos como o Alien da GX Spectrum em 84, baseado no filme de Ridley Scott, o clássico Castlevania de 87 e o jogo com elementos de RPG Sweet Home da Famicom em 89, pai de Resident Evil. Em 92, tivemos o primeiro jogo de survival horror em 3D para MS-DOS, Alone in the Dark, com uma assustadora atmosfera onde você enfrenta monstros e resolve puzzles preso em uma mansão mal-assombrada na Louisiana de 1920. Com a evolução dos gráficos e as inúmeras possibilidades que as novas tecnologias nos proporcionam, os criadores de jogos de terror buscam cada vez mais
novos jeitos de contar suas histórias através da arte dos videogames. Hoje vemos o terror sobrenatural japonês e suas lendas sendo explorados em jogos como Fatal Frame, as possibilidades que só os jogos nos proporcionam de nos colocar de forma intensa na visão dos personagens, como em Outlast, ou até mesmo nos fazer sentir o peso de nossas escolhas em Until Dawn, que mostra novas formas de explorar o gênero slasher já tão saturados no cinema. E claro, não podemos deixar de citar a obra de arte que é PT, supostamente um trailer jogável de Silent Hill que nunca foi lançado, desenvolvido por Hideo Kojima, criador da saga Metal Gear, junto com o queridinho do canal, Guilherme Del Toro, que dá um banho de narrativa em muitos filmes de terror. Essa foi uma breve história dos jogos de terror do canal Pipoca Assada. É muito difícil eu ter medo de filmes de terror por mais apaixonado que eu seja, mas a responsabilidade que os jogos nos proporcionam de estar na pele dos personagens, não só como telespectador, mas controlando suas ações e os guiando através da história, é um sentimento completamente novo que me dá arrepios. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o canal, se inscreva, ative o sininho para receber mais notificações e compartilhe a palavra do canal Pipoca Assada para seus amigos. Você gostaria de ver mais vídeos de jogos de videogame como esse? Talvez um revistando clássicos de algum jogo ou um review livre? Deixe nos comentários, continue apoiando o canal, que o trabalho que a gente faz aqui é muito importante pra gente e é muito importante que você compartilhe e espalhe a palavra do Pipoca Assada. Então vamos ficando por aqui.